Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com imensa alegria para mais um devocional com toda a família. Neste mês de julho, falando sobre minha casa vencendo gigantes. E na oportunidade de hoje, quero falar com os irmãos a respeito de um texto do Antigo Testamento. Encontra-se em Gênesis 45, verso de número 1 a seguir. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Muito bem. Nós, durante toda essa semana, falamos sobre direcionar filhos para vencer. Falamos sobre muitos ambientes familiares e como esses ambientes acabam tocando a relação de filhos entre si. E na oportunidade de hoje, nós, neste quinto dia, do nosso devocional, direcionando filhos para vencer, eu quero começar olhando para o coração, para a identidade dos filhos. Nós passamos por advertências graves sobre gigantes da rivalidade, perigo do favoritismo, da predileção dos pais e até a incompreensão de Jesus em relação à sua família. Mas a palavra de Deus não nos deixa no ambiente da crise. Ela nos aponta para a redenção. A história de José e seus irmãos, ela alcança o seu ápice não na vingança, mas no perdão. E esta é, se não a história de perdão mais comovente de toda a Bíblia. O reencontro do Egito prova de uma vez por todas que não importa o tamanho da fratura, do tempo, da separação ou da gravidade do erro do passado, Deus tem poder para restaurar completamente as relações familiares, para direcionar filhos à vitória. Para que isso aconteça, nós precisamos ensiná-los que o ponto final da nossa história é sempre a reconciliação, perdão, amor. Então, nesta manhã, eu quero meditar com você, como sempre temos feito, em 3 pontos principais em relação a esta palavra. Primeiro, a coragem de quebrar o gelo e revelar-se ou dar-se a conhecer a seus irmãos. José passou anos longe de casa, carregando cicatrizes, sendo humilhado, profundas traições, desde seus irmãos até o que ele vive no Egito. Ele agora tinha todo o poder no Egito, ele é governador do Egito. Ele tem poder para punir os seus irmãos imediatamente. Mas ele escolheu a vulnerabilidade, escolheu não puni-los. Ele chorou alto e abriu o coração. Para haver restauração no lar, meu irmão e minha irmã, alguém precisa ter a coragem de dar o primeiro passo.
baixar as armas, recuar as defesas, tirar as máscaras do orgulho e dizer: quero meu irmão de volta, quero a minha família de volta, quero a união, a comunhão na minha família de volta. A restauração começa quando paramos de apontar culpados e começamos a expressar o desejo de reconciliação. Eu quero que você medite sobre isso. Se na sua casa existe dificuldades para reconciliação, e mapeie na sua casa quem é que tem mais facilidade para reconciliar e quem é que tem mais dificuldade para reconciliar. Quem é que dá o primeiro passo para o perdão após o desentendimento? Reflita sobre isso aí. Vamos ensinar nossos filhos que pedir perdão não é sinal de fraqueza, mas é sinal de maturidade, nobreza de caráter. Segunda coisa que eu quero meditar com você é olhar para a dor através das lentes da providência. José estava convicto de que Deus o havia enviado diante dos seus irmãos, de que Deus havia preparado soberanamente aquele momento do reencontro. A frase mais extraordinária de José é essa para os seus irmãos: não vos entristeçais, porque Deus me enviou adiante de vós. José não ignorou o erro dos irmãos, ele lembrou a quem vendeste como escravo. Mas ele escolheu focar no propósito maior de Deus, naquilo que Deus estava fazendo na sua vida como governador do Egito, e o fato dele ter vindo antes da sua família e preparar espaço para aquilo que seria um desenrolar da história de Deus na vida do seu povo. Ele entendeu que os planos do Senhor usaram até os caminhos mais difíceis para gerar salvação. Quando mudamos a nossa perspectiva sobre crises familiares, entendemos que Deus pode transformar maldição em bênção, o ressentimento perde o direito de governar a nossa mente. Você consegue enxergar as lutas e crises que a sua família enfrenta ou já passou como uma escola de Deus para te amadurecer ou para amadurecer a tua família? Conversar sobre como Deus nos livrou do passado cura as memórias de dor e une o coração da família em torno do propósito de Deus. Antes de nós irmos para o terceiro e último ponto do nosso devocional de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito neste canal, que por gentileza você inscreva-se. E não somente inscreva-se, mas curta, comente os vídeos, deixe seus comentários fixados aqui. Nós estaremos, na medida do possível, respondendo a todos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que essas mensagens alcancem mais e mais corações fragmentados e que necessitem direcionar filhos para vencer. Muito bem. O terceiro e último ponto, o vínculo do afeto que cura toda uma descendência. A Bíblia nos diz que José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. O texto nos mostra uma cena comovente, uma cena de cura profunda, uma cena de reconciliação, José correndo ao pescoço de Benjamim, isso mais à frente no texto, e depois beijando e chorando com cada um dos seus irmãos. Somente depois desse transbordar de afeto, de emoções, de sentimentos e reconciliação é que os irmãos conseguiram conversar com ele. Foi aí que eles entenderam que José, na verdade, não guardava nenhum rancor, nenhum ódio deles, mas pelo contrário,
José os queria de volta, José os queria bem, José os queria por perto. Imagine na culpa que estes homens carregaram até eles conseguirem compreender e entender que, na verdade, José estava lhes oferecendo perdão. Você sabia que o ofensor, ele tem dificuldades de lidar com a humildade daquele que perdoa ou daquele que libera perdão? Ele tem dificuldade com isso, porque o seu coração está endurecido como uma pedra de gelo e ele não consegue ter esse sentimento da necessidade de uma reconciliação, de uma harmonização e de uma extinção do problema em si. Ele está focado em luta, em guerra, em porfia, em peleja, em batalha, enquanto que o humilde de coração, ele está focado na paz que excede todo entendimento. E isso, quando se choca, quebra a realidade daquele que é duro de coração. O perdão pratica a limpeza do ambiente espiritual da casa, lançando fora aquilo que não presta. Irmãos que antes se odiavam e não conseguiam se falar pacificamente, agora choram abraçados. Só Deus, meus irmãos, é que tem poder para fazer tais coisas. Esse é o maior legado que nós podemos deixar, uma descendência que sabe curar as suas próprias feridas na presença de Deus. Eu quero que você aproveite o dia de hoje para praticar um afeto intencional. Dê um abraço apertado no seu irmão, na sua irmã, no seu filho, na sua filha. Diga uma palavra de afirmação ou faça um momento de oração juntos para quebrar barreiras invisíveis que o cotidiano tenta construir entre nós. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao término desse devocional de hoje e eu quero convidar você para orar neste momento. Nós vamos orar neste momento. Eu quero apresentar a sua vida para que Deus, o Deus de José, venha lhe conduzir à reconciliação necessária, à reconstrução necessária. Deus é aquele que reconstrói pontes, meus irmãos, que foram destruídas há anos. Ele sara marcas de rivalidade, devolve alegria de estarmos juntos, unidos. Deus faz com que filhos caminhem no nível de cumplicidade que o mundo não consegue entender. Direcionar, meus irmãos, os filhos para vencer é crer que no reino de Deus, o amor e a restauração sempre tem a última palavra. Não perca o seu lar para as ardilosas artimanhas de Satanás. Mas use as ferramentas que Deus te dá hoje. O Espírito Santo de Deus te capacita hoje para você usar essas ferramentas, para você parar este processo que faz sangrar o coração da sua família. Pare hoje este processo que faz sangrar o coração da sua família. Estanque hoje este sangramento. Pare hoje essas manifestações odiosas, esses sentimentos facciosos dentro da sua casa. Pastor, como é que eu faço para parar? Aplicando tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Todas as manhãs nós temos aprendido, todas as manhãs nós temos biblicamente observado a palavra de Deus e princípios para conduzir a nossa família de volta a um cenário de vitória. Meus irmãos, Cristo morreu por nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu por nós na cruz do Calvário e na sua vitória sobre a morte, nós somos vitoriosos juntamente com ele. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Cristo venceu todas as coisas.
Cristo também venceu a disputa entre irmãos. Cristo também venceu aquilo que parecia ser seus irmãos, o renegando, seus irmãos, zombando dele. Jesus venceu isso. E na vitória de Cristo nós também temos vitória. Vamos orar. Grande Deus, Pai de poder, de bondade e de misericórdia, em nome de teu Filho Jesus Cristo, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão neste momento, e eu quero orar, Senhor, pela vida dele, pela vida dela. Senhor, quem sabe existe um irmão com quem ele não tem comunicação já há um bom tempo. Quem sabe existe alguma situação entre a vida do teu filho, da tua filha, alguma situação que rompeu este ciclo de paz e criou um ciclo de divisão, de guerra, um ciclo de inimizade. Mas nós oramos ao Deus que reconstrói pontes, nós oramos ao Deus que é Pai de todo amor e de toda consolação e que pode mudar o quadro desta situação. Nós cremos que o Senhor tem poder para mudar o quadro destas situações. Por isso, Senhor, eu rogo a Ti, encoraja teu filho, tua filha que me ouve nesta manhã, Senhor, a dar o primeiro passo, a seguir aquilo que nós temos aprendido aqui com a Tua palavra todos os dias, diariamente, pela manhã, nós temos aprendido um princípio que ela possa colocar em prática e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Grande Deus, eu quero Te louvar e Te bendizer por mais esta semana. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, eu Te agradeço e assim eu oro, Senhor. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao término de mais um devocional. E meus votos é que você tenha um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Muito bem, um forte abraço e até a próxima.